Tarde, caderno de atividades 3, língua portuguesa, professoras Soleni e Silvia, esta que vos fala. Como vocês estão? Tudo bem? Então vamos começar os nossos trabalhos. Desculpa o atraso, mas eu confesso que, embora goste muito de tecnologia, eu sou muito tímida para ficar gravando vídeos, essas coisas, então vocês me desculpem qualquer gaguejo que eu der, tá? Vamos lá. Texto 1. O meio ambiente em primeiro lugar. Em um pequeno vilarejo, havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente, passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal, e adorava nadar em um rio que ficava perto de sua casa. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta, quando viu um movimento estranho, e depois um tiro, e um grito de um animal. Muito curioso, ele foi lá olhar. Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras cortando as árvores, matando e capturando animais. Pedro chegou à frente deles e disse: "Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores?" "Pegue ele!" falou o líder do bando. Pedro correu e os homens foram atrás, preparados para atirar. O líder do bando disse: "Não atirem, ele será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós." No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu o bando. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. Bom, a primeira questão. Uma dica para vocês que fazem interpretação de texto, pelo menos eu sempre falo isso. Leiam as perguntas primeiro, para depois ler o texto. Ou quem gosta, né, lê o texto, aí vê a pergunta e vai ficar relendo o texto. É uma forma apenas de ganhar tempo, tá? Futuramente vocês vão fazer provas em concursos, Enem, né? E, por exemplo, no Enem, você tem 3 minutos por questão. Então, se você às vezes perde tempo lendo, relendo, é bom ter algumas dicas, né, para você fazer as questões mais rapidamente. Então, é uma dica minha, pessoal, se vocês quiserem adotar, tá? Então, primeiro leiam as questões e depois leiam o texto. Acho que fica mais fácil. Bom, então, primeira questão. A partir da leitura do texto, podemos dizer que, aí tem as opções. Pedro passava a maior parte do tempo em casa? Pedro não gostava de animais? Pedro não gostava da floresta? Pedro não sabia nadar? Ou Pedro adorava o meio ambiente? Pensem bem, tá? O que ficava perto da casa de Pedro? Tem que reler o texto. Pedro vivia na floresta, brincava com os animais e subia em árvores. O que aconteceu, de repente, que mudou essa tranquilidade? Por que o bando decidiu não atirar em Pedro após capturá-lo? Como Pedro conseguiu fugir do bando? O que aconteceu após Pedro se esconder na árvore? A sétima. Pedro tinha algum tipo de medo? Explique. 8. Quem é que falou? Pegue ele. 9. Aí é uma resposta pessoal, tá? Você gostou da história? Explique por que respondeu sim ou não, tá? Segundo texto. O Vilares. Havia no colégio 3 companheiros desagradáveis. Um deles era o Vilares, menino forte, cara bexigosa, é como se ele tivesse um monte de espinhas, tá? Com um modo especial de carregar e de franzir as sobrancelhas autoritariamente. Parecia ter nascido para senhor do mundo. No recreio, queria dirigir as brincadeiras e mandar em todos nós. Se a sua vontade não predominava, acabava brigando e desmanchava o brinquedo. Simplesmente insuportável. Ninguém, a não ser ele, sabia nada. Sem ele, talvez não existisse o mundo. Vivia censurando os companheiros, metendo-se onde não era chamado, implicando com um e com o outro, mandando sempre. Não tinha um amigo. A meninada do curso primário movia-lhe a guerra surda. Um dia, os mais taludos, grandões, fortes,
se revoltaram e deram-lhe uma sova. Foi um escândalo no colégio. O vigilante levou-os ao gabinete do diretor. O velho Lobato repreendeu-os fortemente. Mais tarde, porém, quando Vilares chamou Vilares, e o repreendeu também. Eu estava no gabinete e ouvi tudo. É necessário mudar esse feitio, menino. Você, entre os seus colegas, é uma espécie de galo de terreiro. Quer sempre impor a sua vontade, quer mandar em toda a gente. Isso é antipático, isso é feio, isso é mau. Caminha-se mais facilmente numa estrada lisa do que numa estrada cheia de pedras e buracos. Você, com essa maneira autoritária, está cavando buracos e amontoando pedras na estrada da sua vida. É para pensar, hein, gente? Bom, então, após a leitura do texto, responda as questões de 10 a 16. Assinale a alternativa que combina com o texto. Tem 3 opções. A letra A. O texto é sério, porque relata um acontecimento desagradável. Ele é formativo, porque através do diretor do colégio mostra como se deve corrigir um comportamento reprovável. É um texto cômico, engraçado. Quais são as personagens do texto? Assinale a alternativa correta. 3 opções também. O narrador não é personagem. O narrador é personagem porque ele se inclui entre as pessoas que participam da história ou não existe narrador nesta história. Quem é o protagonista, isto é, personagem principal da história? O autor descreve o Vilares informando algumas características dele. Transcreva a parte do texto em que o narrador descreve os aspectos físicos do Vilares. Atenção, quando você copia do texto, você tem que colocar entre aspas, não se esqueçam, tá? Circule de acordo com o texto, entre as características psicológicas dadas abaixo, as que se encaixam no personagem Vilares. Psicológicas, hein? Humilde, briguento, metido, tolerante, sabichão, insuportável, cordial, bondoso, autoritário, implicante, simpático, antipático, desagradável, egoísta ou quieto. Gente, se algumas dessas palavras vocês não conhecerem, tem que procurar no dicionário, tá? Acostumem-se a conhecer as palavras. Não façam chutando, tá? Vai para o dicionário. Você daria outro título ao texto? Qual? Texto 3. Antes de o cristianismo chegar à Noruega, os habitantes acreditavam que Thor cruzava os céus numa carruagem puxada por 2 bodes. A palavra trovão, torden, em norueguês, quer dizer exatamente o ruído de Thor. Quando troveja e relampeja, geralmente também chove, um fenômeno vital para os camponeses da era dos vikings. Por isso, Thor passou a ser adorado como deus da fertilidade. A resposta mitológica para a origem da chuva era o agitamento do martelo de Thor. Quando chovia, as sementes brotavam e a plantação crescia na lavoura. O mito de Thor, comentado no texto, era uma história nórdica, utilizada para A. Explicar a origem de um fenômeno natural, a chuva. B. Buscar uma explicação sobre a chuva com base na razão. C. Explicar as diferenças sociais existentes na sociedade viking. D. Questionar a origem dos deuses e sua relação com a sociedade. E letra E. Ensinar o jeito certo das pessoas se comportarem quando chovia. É correto afirmar que o mito, letra A, é quase sempre uma narrativa fantasiosa que traz elementos da realidade, uma lição moral para aprendermos a lidar melhor com os desafios da vida? B. É uma história em que ficção e realidade se misturam apenas para revelar o lado ruim e negativo da vida e seus desafios? C. É uma história infantil recheada de aventuras e batalhas que não possuem ligação com a vida real? D. Contém sempre seres divinos que nos explicam que a verdade é apenas uma ilusão e por isso é sempre perda de tempo irmos atrás dela pela capacidade que temos de questionar? Ou letra E? É o mesmo que narrativa histórica dos fatos que estudamos na disciplina de História. 19.
Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não explica, através de rituais, em cerimônias, danças, sacrifícios e orações. Você conhece algum mito? Comente qual a mensagem que ele passa para você. Texto 4. Leia o diálogo abaixo. O Juninho é muito comilão. Um dia, ele chegou na cozinha pela 20ª vez e disse para a cozinheira: "Me dá mais um pastel?" E a cozinheira: "Se você comer mais um pastel, vai explodir." E ele: "Então me dá o pastel e sai de perto." Bom, agora identifique os pronomes pessoais presentes no texto. Pessoal, se lembra, pronome pessoal, vou falar todos, tá? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pronomes pessoais do caso oblíquo, de primeira pessoa. Me, mim, comigo. Segunda, te, ti, contigo. Terceira, se, si, consigo, o, a, lhe. Primeira do plural, nos, conosco. Segunda, vos, convosco. E terceira, se, si, consigo, os, as, lhes. Esses são os pronomes pessoais. Ó, complete as lacunas com um dos pronomes pessoais abaixo. Então, tem 6 pronomes aí. O ela, ele, eu, nos, ti e vocês. E as frases para vocês completarem. Tá? Eu não vou ler, não. Acredito que vocês tenham o material. Numa das frases está usado indevidamente, quer dizer, está errado, está usado errado, um pronome de tratamento. Então, vocês vão ter que ver as frases assim. Por exemplo, a letra A. Qual é o pronome de tratamento que a gente usa para se dirigir aos reitores de universidades? É vossa magnificência? Na letra B, um ministro, ministro da educação, ministro da saúde. Se a gente tiver que falar dele, nós vamos falar Sua Excelência? O senhor deputado, um deputado, a gente está falando com ele, a gente usa Vossa Excelência? Quando a gente está conversando com o Papa, ou falando dele, como é o caso da letra D, a gente usa Sua Eminência. E na letra E, uma pessoa que é um chefe de repartição, a gente está conversando com ele, ou melhor, é que a gente está falando dele. É Sua Senhoria? 23. É até a 30, a gente já está acabando. Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Para vocês resolverem esta aqui, eu quero que vocês guardem uma coisa. Sempre depois de preposição, que a gente teve a aula a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, per, para, perante, sem, sobre, trás, sempre depois de preposição, a gente tem que usar pronomes tônicos, tá? Então, eu não posso usar me, te, se, nos, vos. Eu tenho que usar mim, comigo, ti, contigo, se, consigo. Tem que ser esses aí. Então, cuidado na hora de responder, tá? Cuidado. Entre parênteses, aparecem 2 pronomes demonstrativos. Escolha o que preenche corretamente a lacuna. Esta aula foi dada, a gente falou inclusive o seguinte, por exemplo, ó, eu estou bebendo água na minha garrafinha dourada. Esta garrafa está pela metade. Está na minha mão, ó, eu estou falando, esta garrafa. Agora, se essa garrafa aqui, esta garrafa, estivesse longe de mim, e perto, por exemplo, do meu gatinho, eu ia falar, essa garrafa tá vazia. Agora, se estiver mais longe ainda, longe de mim, longe do meu gatinho, aquela garrafa. Então, lembrem dessa explicação que a gente deu em aula, tá?
Bom, aqui é a mesma coisa em relação a preposições, tá? Então, cuidado. A gente até brinca às vezes que mim não pode ser sujeito, então é para eu fazer, para eu corrigir, tá? Se tiver um verbo conjugado no infinitivo, cuidado com o uso dos pronomes, tá? Essa questão aqui tem pegadinha, tomem cuidado. Último texto, 50 anos de cortesia. Um casal tomava café da manhã no dia das suas bodas de ouro. Olha a pronúncia, bodas de ouro, é fechado, não é falar bodas de ouro não, tá? É bodas. A mulher passou a manteiga na casca do pão e deu para seu marido, ficando com o miolo. Ela pensava, sempre quis comer o que mais gosto do pão, o miolo. Como amo demais meu marido e ele gosta dele, durante esses 50 anos sempre lhe dei o miolo, mas hoje quero satisfazer o meu desejo de comer miolo. Quando o marido recebeu a casca do pão com manteiga, o rosto dele se abriu num enorme sorriso e então ele disse: muito obrigado por este presente, meu amor. Durante 50 anos sempre quis comer a casca do pão, mas como você gostava tanto dela, eu jamais ousei pedir. Tá vendo? As pessoas que não se comunicam? 50 anos, hein? No trecho, como amo demais o meu marido e ele gosta dele, o pronome possessivo dele, tá? Eu não coloquei em destaque, mas é o dele. Substitui que expressão? O café da manhã, o pão, o miolo ou o presente? Mas como você gostava tanto dela, eu jamais ousei pedir. Esse dela está se referindo a que no texto, tá? Atenção, hein? Identifique os termos que compõem o pronome dela. Por exemplo, se eu falo assim, naquele lugar, naquele é em mais aquele. Nele, em mais ele. Então, dela é o que mais o que? Eu quero que vocês falem se é preposição, se é pronome, tá? Cuidado. Em todas as alternativas, registra-se o emprego do pronome possessivo, menos em posse, tá? O que indica posse. Cuidado. Pode-se afirmar que o pronome possessivo... eu já acabei dando a resposta da 30, hein? Falei sem querer. Eu faço para vocês a 30. Então, olha, era isso. Fiquem com Deus. Na semana que vem eu faço com o gabarito isso aqui, tá? Beijo.